nos regozijamos, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor há de falar conosco. Mas também tememos e trememos o que o Senhor há de falar. Na renovação do pacto, Senhor, muitas coisas nos serão exigidas, além das grandes promessas que são renovadas diante dos nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter o espírito correto, Senhor Deus, de submissão à Tua santa lei. Nós e os nossos filhos, e nossas esposas, e toda a família da aliança, possam ouvir com ouvidos desimpedidos, ver, Senhor Deus, com os olhos da fé, a glória de Cristo sendo exaltada no nosso meio. E nós possamos glorificar o nome do Senhor com as coisas que nos foram reveladas. No poder de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, que há uma militância pensada, sistematizada, que a todo instante deseja efeminar os homens, isso, entendo eu, que é algo que ninguém mais discute no nosso meio. É algo sistemático, é pensado, tem método e tem meios. Os homens são atacados todos os dias, irmãos, para que cada vez mais se tornem femininos. E as mulheres cada vez mais atacadas para que se tornem como homens. Esta é a confusão da nossa época. Isso está em toda a mídia, isso está em todo e qualquer filme, série, documentário que você for assistir. Praticamente tudo está inundado com esse vírus terrível da efeminização do homem. O homem se torna cada vez mais feminino e a mulher cada vez mais feminina. Só que para efeminar um homem, você, nesse método e com os meios, eles foram além do que é normal. Então, eles não simplesmente mexeram com o nosso pensamento a respeito das nossas vestes, né, como o homem se veste distinto da mulher. Não mexeram apenas com a nossa forma de pensar, com as nossas preferências a respeito do que como eu devo me divertir, nem também no que diz respeito ao culto, porque o culto hoje se tornou um culto efeminado, e tem a ver com o que eu vou dizer agora. Mas eles mexeram, inclusive, com a nossa Constituição. Não a lei, mas a Constituição como homem. Para que nós possamos falar não mais como homens, mas como mulheres. Perceba que é da natureza masculina ter uma fala mais pesada e grave. Porque quando Deus se revela em toda a sua escritura, a voz do Senhor, ela é semelhante à voz de um homem. A voz do Senhor é escutada em toda a terra, porque é uma voz alta, tem volume. A voz do Senhor é como os trovões. Quando o Senhor foi se revelar, em Êxodo 19, é dito que o povo chegou aos pés do monte e temeu, porque a voz do Senhor era como trovões e relâmpagos. E o que é isso? É uma voz pesada, uma voz grave, é uma voz que estronda. E essa é a natureza do homem. Veja, não é grito, porque a gritaria ela é mal vista na Escritura, ela é apontada como um pecado. Você tem lá uma lista de pecados, glutão, beberrão, o devasso, Deus condena a gritaria. Então, veja, uma lista de pecados, a gritaria está no meio. Então não é o grito que é masculino, mas é o peso da voz, a forma de falar. Você distingue a voz de um homem de uma voz de uma mulher. Ainda que você não veja, você sabe quando você está falando com um homem e quando você está falando com uma mulher. E quando eles mexem na nossa Constituição, eles mexem, inclusive, na maneira de falarmos. Alguns estudos apontam que até meio século atrás, né, e aí eu estou me referindo ainda ao século XX, não é século XXI, nós não temos ainda dados do século XXI, ainda é muito cedo para isso. Mas durante o século XX, né, a última metade do século XX,
os homens já tinham perdido 25% da sua testosterona que tinham meio século atrás. 25% do hormônio masculino. E 50% do início do século. Como é que isso é possível? Quer dizer, tem alguém pensando por trás. Tem método. É sistemático. Tem alguém pensando por trás disso. Então, ao investigar, você percebe que nesse período você tem a mudança, por exemplo, a respeito do que você deve comer. A chamada comida saudável. A comida saudável agora é o seguinte: você come igual a passarinho. Aí você vai ser um homem saudável. Você vai ser um homem forte, comendo tipo alpiste. Você come aquela comida seca que não tem substância nenhuma. Isso é ser comida saudável. Aí o homem passou agora a comer soja. Aí, para enganar, você come, por exemplo, bife de soja. Aquilo é uma desgraça para a masculinidade. Aquilo acaba com a virilidade do homem. Para você comer um bife, você tem que comer um bife de engano, o bife de soja. Ninguém quer comer a soja de bife, né? E seria melhor. Você tem uma ideia inteira. Né? Eu me lembro de uma época, isso ficou muito popular. Eu ia comer na casa da minha avó e tinha essa ideia. Né? Não, soja é bom. Coma bife de soja que é bom. E aí você fica, mas por que é bom? Eu boto na boca, é ruim. Não, mas é bom para a saúde. De onde tiraram isso, irmãos? Isso acabou com muito da nossa virilidade se foi embora ali. E tem sido tomada ainda hoje, pelo que nós comemos, né? Essa dieta miserável que nos foi imposta. Isso é comida. Alguém disse assim, né? Eu achei muito interessante isso, eu achei muito interessante de verdade. Ele disse assim: soja é comida de porco. Você deixa o corpo comer a soja e depois come o porco. Mas você não vai comer a soja, que é comida de porco. O homem sempre comeu carne. O homem sempre teve uma dieta de homem masculina. A gente comia carne, no Brasil, feijão, arroz, coisa que dá substância, que deixa você forte. Então, há uma sistematicidade a respeito da dieta para efeminar o homem. Há uma sistematicidade no pensamento a respeito de como o homem se comporta, a vestimenta, o culto, né, as preferências. E até como a gente fala. Essa virilidade foi retirada até o ponto que você hoje fala com o homem, você não sabe mais se é homem ou se é mulher. Porque agora o masculino é tóxico. Né? Você é um homem tóxico, é o homem que fala feito homem. Então o homem tem que falar com aquela voz branda, aquela coisa meiga, né? Baixo, ele fala fininho. Você percebe que tudo isso é caso pensado, meu irmão. Nada disso que está acontecendo em termos de mudança da nossa masculinidade vem do nada. Existem pessoas dia e noite pensando nisso e muitos anos seguidos. Mudaram a nossa dieta, mudaram a nossa forma de pensar, a forma de vestir, mudaram a nossa forma de falar. O pastor moderno, inclusivo, ele não pode falar como eu estou falando agora, ele não pode ser veemente, porque isso é coisa de homem tóxico. Isso não pega bem, isso não vai ser inclusivo. Vai dizer isso a Moisés, irmãos, quando escreve Deuteronômio. E ele vai subindo o tom, e subindo o tom, e subindo o tom. Você lê Deuteronômio 1, ele está só lembrando ali o caminho do povo, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 5. Depois ele lembra a lei, é só lembrança. Só que quando ele vai lembrando dos pecados do povo, o tom vai subindo, e ele chega aqui no ápice do tom, em Deuteronômio 29, a partir do verso 10. E dada a urgência do povo, para que não caia nos mesmos pecados, ele fala grosso com o povo. É a voz de um homem falando. E ao mesmo tempo é a voz de Deus falando. Que coisa terrível escutar um sermão de uma pastora. Entre aspas, a palavra pastora. Não existe pastora na Escritura. Nós temos tudo a favor das nossas irmãs.
o serviço na casa de Deus, o ato de ajudar, de auxiliar na casa de Deus. Tem muita coisa que as nossas irmãs podem e devem fazer. Elas são uma bênção no nosso meio. Mas é uma desgraça quando a mulher pega o microfone para ser pastora. Não por ser mulher, porque veja, um homem que não tem vocação quando pega um microfone para se colocar como pastor também é uma maldição para a igreja. Mas é porque é antinatural. Além de não ter vocação, é antinatural para a mulher. Você ouvir a voz de uma mulher no comando é não se lembrar de Isaías capítulo 3, que diz assim: eu porei sobre vós, meninos e mulheres, a vossa testa, ou seja, no comando, para julgá-los, para puni-los pelos vossos pecados. Então, quando há uma mulher à frente da congregação, não tem bênção nenhuma. É pura maldição de Deus. Porque a voz que se escuta já não é a voz grave, os trovões e relâmpagos do Senhor. E aí a igreja toda passa a ser efeminada. Mas é possível, inclusive, que não seja uma mulher à frente da congregação, no sentido de que tem um pastor, o pastor prega, mas todo o culto é efeminado. As pessoas, os homens estão efeminados, eles se vestem como mulheres, eles falam como mulheres, eles se relacionam como mulheres. Tudo é muito meigo, tudo é muito delicado, tudo é muito feminino e não há virilidade do pacto. O Senhor, quando vai chamar aqui para renovar a aliança, Ele chama os vossos capitães, os vossos líderes, em primeiro lugar na lista. Não porque eles estejam em primeiro lugar em termos de honra por serem capitães ou homens, mas porque a eles foi dada a maior responsabilidade. E Deus vai chamar deles essa responsabilidade. Ele vai requerer deles a responsabilidade. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós devemos pensar muito bem em que nós estamos nos metendo. E parar de sermos como ovelhinhas sendo levados para o matadouro. Os homens consumindo toda essa porcaria da nossa época. Comendo feito passarinho. Se vestindo como moça. Falando com delicadeza excessiva. E perdendo a sua natureza viril. Inclusive a palavra virtude, né, que vem da palavra latina vir, homem. Ser homem é virtuoso. Não é tosco. Sabe o que é tosco? É ser feminino. O que intoxica a nossa nação, o que acaba com a nossa terra é quando um homem passa a andar como mulher. Porque as nossas irmãs passam a não ter mais referência. E elas precisam de uma referência e passam a ser elas mesmas referências para si. E aí a desgraça está feita. Existe um programa sistemático, pensado para nos efeminar. Com a comida que comemos, com aquilo que usamos. Toda essa desgraça que nós usamos, né? Comida enlatada. Não é só questão de soja, não. Você tem que ter cuidado em comer a comida que os nossos pais, na fé, Abraão, Isaac e Jacó, comiam. Todos sempre se comeu assim. E sempre pensar, não só na comida, mas no como eu como, como eu me visto, como eu falo, como eu ando. Sabendo, haverá um momento em que Deus vai requerer da minha masculinidade para pôr ordem nos lugares. Boa parte da desordem da igreja vem da desordem das nossas almas. Os homens efeminados e as mulheres masculinizadas. Moisés precisou falar grosso e falou sem medo. Veja as palavras dele no verso 10.
Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel. Ele vai agora congregar a nação inteira, porque a lista continua, mas ele começa citando aqui os líderes, capitães, os mais velhos, os anciãos e os homens como um todo. Os capitães, porque eles são os responsáveis, eles vão dar conta diante daqueles que são seus liderados. Então, já que eles têm mais autoridade, eles têm mais responsabilidade. São os primeiros da lista. Depois dos capitães, você tem os anciãos, que pela idade, veja, não é só idade aqui, mas é experiência. Isso é algo muito sério de ser tratado. A experiência, né, o ser experimentado na fé, não vem simplesmente com a idade, mas com a capacidade que o homem tem de, através da idade, adquirir verdadeira experiência. Porque existem homens velhos sem experiência. E existem homens mais jovens que, com a pouca idade que têm, aprenderam por meio da sua pouca experiência de vida. E se tornaram anciãos na fé. Então, esses homens são convocados. Aqui você percebe como é destrutivo para a igreja segregar os nossos irmãos mais velhos. Como é que eu vou fazer isso? Segregar aqueles que são mais velhos. Então, eu vou criar um departamento só para os velhos, um departamento só para os jovens, um departamento só para as mulheres, um departamento só para os homens. E aí você passa a ter várias igrejas dentro de uma igreja. Mas isso é porque o jovem precisa aprender com outro jovem. Não, o jovem não aprende com outro jovem. O jovem deveria aprender com o ancião. O ancião não aprende com o jovem, o ancião ensina o jovem. E aí, quando nós colocamos todos juntos, unidos, nós temos a beleza do Evangelho. Quando o irmão mais velho de cabelo branco senta com o jovem para conversar e vai mostrar como é que a vida cristã é. Como ela funciona. A nossa época, irmãos, ela não se contenta em efeminar o homem, mas ela idiotiza o jovem. Algo que já é da sua própria natureza, a ignorância, isso é potencializado pela nossa estrutura social. O jovem só lida com o jovem. Então, como é que ele vai crescer? Não vai crescer. Aqui, quando é chamada a relação pactual, vem na frente os capitães e os anciãos. Eles vão liderar essa grande congregação. E nós devemos estimular os nossos anciãos, os irmãos de cabelo branco na nossa igreja, precisam ser honrados. E você tem que incentivar o seu filho a andar com os homens mais velhos e as suas filhas a andar com as mulheres mais velhas, para fugir da cultura da idiotização dos nossos jovens. Jovem não ensina, jovem cala a boca e aprende. Quem ensinam são os mais velhos, os mais experientes na fé. Então, segue a lista. Os vossos homens, aí verso 11, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da lenha até o tirador da vossa água. Aí ele expandiu para toda a congregação. Numa época onde falar sobre inclusividade é praticamente ceder espaço para o inimigo, porque essa palavra foi tomada de um peso dentro do nosso contexto completamente equivocado, e o significado passou a ser, dentro do campo semântico da palavra tolerância ou da palavra inclusão, é basicamente você incluir todo mundo que vive em pecado para dentro da igreja, sem que haja mudança. Aqui não, aqui você vê o que é verdadeira inclusão. Aqui você tem um capitão,
Tem o ancião, tem o homem, tem o menino, tem a mulher, tem o estrangeiro. Aí ele diz, mas e o pobre? Aí ele diz, desde o rachador da pedra ao tirador de água. Todos estão na igreja. Aqui no nosso meio, tem o que é dono de empresa e o que é funcionário da mesma empresa. Tem o que é doutor e tem o que é paciente. Tem o que é líder e o que é liderado. Tem o velho e tem o moço. Tem de tudo, irmão, na igreja. De tudo há no nosso meio. Você percebe como é uma modernização da igreja, essa ideia de a igreja dos jovens. A denominação tal é a denominação dos jovens. Mas a igreja não é assim. Não pode ter a igreja dos jovens. É a igreja onde as pessoas congregam. Ali é a igreja dos velhos. Aquela igreja vai morrer rapidinho porque é a igreja que só tem velho. Não deveria ser assim. Porque os velhos deveriam ter gerado filhos e os filhos deveriam ter gerado os seus filhos e todos estariam na congregação. Então tem alguma coisa muito séria acontecendo nessa igreja. A igreja é um vislumbre do céu. Que foi definido hoje, foi descrito hoje lá em Apocalipse 5. Todas as tribos, todas as raças, todas as nações, todas as cores, todos os sexos, todas as idades vão se encontrar perante o Cordeiro que está assentado no alto e sublime trono. E como é que nós segregamos aqui, irmãos? Se lá vai ser todo mundo junto. Deveríamos viver todos juntos aqui também. E perceba aqui nos detalhes, os meninos, as mulheres, os estrangeiros. Aqui não é o estrangeiro vai ser imposto de toda forma dentro da igreja. O estrangeiro é aquele que era de fora de Israel. Mas nós podemos pensar no contexto da igreja da Nova Aliança que o estrangeiro é o que está fora da aliança. O que não tem pacto com Deus ainda. Mas ele quer ter. Aqui é o prosélito, o que está em processo de ser recebido. Ou já foi recebido aqui em Israel. Ele vai ser tratado tal qual o homem velho de Israel. Todos vão estar na congregação. Mas se ele não confessa o mesmo nome do Deus de Israel, ele é posto para fora. Então, essa é a verdadeira inclusão, a inclusão pela fé. Não é a inclusão pela inclusão, mas a inclusão pela fé, que une pessoas tão distintas como o tirador de água ao capitão na mesma congregação. E o elo que une todos é a fé. A fé que une todos. E a dignidade do estrangeiro é igual a do capitão. A da mulher, igual ao do ancião. O do menino, igual ao homem mais velho. Todos são incluídos no pacto. Ninguém vai ficar de fora. Mas há uma insistência aqui no texto a respeito dos meninos, das crianças. Observe. Tanto é falado no verso 11, olhe para a sua Bíblia, os vossos meninos, mas ele vai se estender para entrar na aliança do Senhor teu Deus, no seu juramento que o Senhor teu Deus te dá hoje, te faz hoje convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faça esta aliança e este juramento, mas com aquele que está aqui em pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. O que está em pé, ele cita todos os que estão ali. Quem deve estar na congregação? Se essa pergunta é feita hoje, aqui está a resposta. Quem deve estar presente na congregação no momento de renovação do pacto? O momento de renovação do pacto é dominical, no culto ao Senhor. Os capitães, os anciãos, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros. Então, retirar a criança do culto está fora de cogitação. Por quê? Porque eles fazem parte do pacto.
Eu não tenho autoridade para tirá-los, porque eles fazem, é direito deles. Não colocar as crianças no culto, isso é retirar um direito dos nossos filhos, porque eles foram incluídos pelo Senhor. E aí vem mais, porque o texto diz assim: aqueles que estão de pé agora e os que virão. Os que virão. Gisele, Nathalie e agora Suzana. Os que virão, ele já vem para o culto na barriga da mãe. Os que nasceram aqui vinham para o culto na barriga da mãe. Imagina ainda, os filhos que nós não temos ainda, que não existem, que não são nem embriões ainda, eles já estão prometidos para congregar aqui nesse lugar. Eles são filhos do mesmo pacto. Ora, quando Deus diz ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Filho bendito, lá no Salmo 2, pede-me e eu te darei as nações. Aí alguém diz assim, é porque Cristo vai tomar todas as nações para sempre. Aí fica aquele pensamento militar, né? O Senhor vai tomar, o Senhor dos exércitos, todas as nações, os países. Há um pensamento missionário verdadeiro. Todas as nações são tomadas pelo Senhor. Esse é o progresso do reino. Mas não é só isso, não. Pede-me e darei as nações. É porque o Senhor vai tomar crianças, homens, mulheres do pacto, que nem existem ainda, de todas as nações. Isso foi dito pelo nosso Deus Pai ao Senhor Jesus Cristo: pede-me. E ele pediu nome por nome, um por um. E é por isso que lá na renovação da promessa do pacto com Abraão, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua casa. E Abraão saiu. E ele disse: olha para as estrelas do céu. Essa é a tua herança. E a mesma palavra de Deus no Novo Testamento diz que o Senhor conhece as estrelas pelo seu nome. O que são as estrelas? Não é a estrela, não é que o Senhor é um grande astrônomo, não é isso. É porque o Senhor conhece os seus filhos pelo seu nome. Não apenas os bilhões que estão de pé diante dele hoje, no dia do Senhor, mas os que já foram e os que virão. Essa é uma vida pactual, esse é o pensamento pactual de Deus. Você percebe como é um pensamento muito distinto do nosso? A gente só pensa na nossa igreja local, talvez na nossa igreja local, porque mais especificamente pensamos só na nossa casa. Ainda que estejamos numa igreja pactual, pensamos de maneira isolada. E Deus diz: eu conheço todos pelo meu nome, cada um dos meus filhos, os que viram, os que estão e os que ainda virão. Os que vieram, os que estão e os que ainda virão. Por isso, irmãos, que nós não podemos ser tão isolacionistas assim. Esse período nós passamos, né, foi uma palavra muito utilizada, isolamento. Muitas vidas se perderam, é verdade. Muitas. Mas muitas igrejas se perderam pelo isolamento. Quantos relatos, irmãos, quantos relatos já ouvimos? Igrejas que fecharam. Veja, o relato mais próximo que temos, não pode ser mais próximo do que isso, a nossa congregação em João Pessoa alugou um prédio onde era uma antiga igreja batista que fechou na pandemia. E nós conversamos com o pastor disse: o povo se isolou, o povo foi cada um para o seu lugar, e depois de voltar, ninguém quis voltar mais. Isso é um caso isolado, não foram muitos casos assim. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver pactualmente.
Congregar, irmãos, é nossa necessidade urgente. E não apenas congregar no sentido de estarmos juntos um do lado do outro, mas viver assim. Pensar, por exemplo, quando a gente vai pensar nas nossas diversões, pensar pactualmente. Quem se diverte comigo? Os filhos do pacto. Quando a gente vai pensar em educação, pensamos pactualmente. Em quem vai educar meus filhos? Os filhos do pacto. Quando vamos pensar em trabalho, nós vamos pensar pactualmente como é que um trabalho se dá dentro do pacto. Nunca isoladamente. Se há uma coisa que faz a igreja definhar, morrer, é se isolar. E nunca mais poderemos cair nesse conto do vigário. De que para salvar a nossa vida a gente tem que cada um ficar em casa. Isso é loucura. Loucura em relação, especialmente à vida de congregação. Nós precisamos viver juntos. E junto não quer dizer um colado no outro. Se for necessário, a gente se separa de novo, como a gente fez aqui. Mas nunca deixando de congregar. Os que ainda virão. O verso 15, observe ele tem ainda algo a nos dizer. Quando ele fala, mas com aquele que hoje está aqui em pé convosco, perante o nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Então, é a promessa daqueles que estão no pacto, mas ainda não nasceram. Aqueles que estão prometidos no pacto, mas ainda não creram. E aí, veja só, que esperança maravilhosa, né? Pessoas que nós amamos ainda não se renderam a Cristo. Estarão um dia de pé, congregando conosco. Essa é a tua esperança. Essa é a tua esperança. Existem pessoas prometidas no pacto que ainda não estão conosco. E por fim, ainda, esse mesmo versículo está nos dizendo aqueles que foram impedidos momentaneamente de estar de pé conosco. Porque nessa convocação, provavelmente alguém estava doente, alguém estava cuidando do doente e foi impedido de estar na congregação. Então, o versículo compreende essas pessoas, porque Deus compreende essas necessidades. Existem irmãos nossos hoje que não podem estar aqui. E eles não devem se desanimar de estarem longe, tanto assim, né? Existe um desânimo natural de não poder, na Santa Convocação, atender firmemente por uma limitação de questão de saúde, ou mais alguma força que seja justa de nos impedir. Mas, por outro lado, não pode chegar a tristeza tal que lhe desanime. Os que não puderam vir hoje permanecem no pacto. Eles devem ser consolados por isso. Irmãos que estão no leito do hospital, irmãos que trabalham para cuidar dos que estão no leito, irmãos que trabalham para manter a energia funcionando, para que haja culto, água, para que haja ordem na sociedade, polícia, bombeiro. Todos esses que são crentes no Senhor, estão impedidos de estar na sua casa no seu santo dia, devem estar tranquilos nesse sentido. Pesarosos por não poderem atender a Santa Convocação, mas tranquilos porque continuam no pacto. Não estão em pé diante de vós hoje, mas continuam firmes no pacto. E aí ele continua a partir do verso 16, com uma segunda etapa do texto. Na primeira, os fundamentos, depois o fato desse pacto ser relacional, né, com todas as categorias de homens, e agora ele começa a falar sobre as demandas do pacto. Verso 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. E vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro, que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição,
Se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O que é que o pacto requer? Primeiro ele lembra, verso 16 e 17, vocês viram, lembrem que vocês viram. Quando vocês estavam no Egito, vocês viram a quantidade de ídolos que eles adoravam. Quando vocês passaram diante de outros povos que Deus os deu nas suas mãos, vocês viram a miséria da idolatria. E agora cuidado, porque como vocês viram, isso pode ter intoxicado o coração de vocês. Isso pode ter sujado a alma de vocês. E pode fazer com que vocês queiram voltar aos pensamentos dos ídolos. Não façam isso, irmãos. Os nossos olhos são dia após dia sujos pela imundície do mundo. Você passa e é imundície por todo lugar. Os nossos olhos, que são a lâmpada da nossa alma, eles vão se sujando. E essa sujeira entra para a nossa alma. Isso suja o nosso pensamento, então a gente já começa a pensar de maneira pervertida. A gente começa a pensar em família como os ímpios pensam. Então, como a gente, por exemplo, assiste muito filme de romance, e aquele pensamento romântico vai entrando no nosso coração. Aí a mulher olha para o marido e diz assim: ele não é como aquele homem do filme. Mas só pode, aquilo é um filme. Não tem por definição ser verdade, mas ela passa a enxergar aquilo como verdade. Ele não é carinhoso, ele não é tão bondoso, ele não é tão paciente, ele não é delicado, ele não é... Veja, e mulheres que pensam assim, elas não estão pensando em manter um relacionamento com um homem, porque essa não é a descrição do homem, essa é a descrição de uma mulher. Então, quem pensa em ter um marido tão paciente, tão delicado, tão meigo, tão doce, não quer ter um marido, quer ter uma esposa. Se você pensa assim, meu irmão, você está corrompida pelo pensamento mundano desses romances debilóides da nossa época. Nós estávamos aqui estudando Eclesiastes, capítulo 9, na quinta-feira. Como é prático, irmãos, como é prático aquele texto. Salomão, se alguém tem experiência com mulher, duvido ter mais do que Salomão. E ele disse, toda a alegria, todo o prazer da minha vida foi uma mulher só. Ele teve 1000 e poucas mulheres, mas só teve prazer em uma. Foi minha única, a mulher da minha mocidade. Aí quando ele vai descrever, era comer, beber e ter o prazer de intimidade com ela. Pronto, isso aí. Pensa num homem romântico. O romance de Salomão é comer, beber e ter intimidade com a mulher dele. É isso, a vida é isso. O resto é bobagem. É você ter condição de sentar na mesa e ver a roda da sua mesa seus filhos, você brincando ali com seus filhos, com sua esposa, comendo, se divertindo, bebendo. E você desfrutar do casamento naquilo que ele pode lhe dar. A vida é isso. Não fantasie, não romantize, não adianta, você vai quebrar a cara, minha irmã. O que o homem tem para te dar isso é muito, porque é o que Cristo dá à igreja. Cristo nos alimenta. Cristo nos dá o vinho que alegra o nosso coração. Ele é o próprio vinho, um bom vinho. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele promete intimidade com o seu povo. Eu vou conviver com vocês. O que é que você quer mais do seu marido? Não pense bobagem a respeito do seu marido, você não vai ter. Você, no máximo, vai ter outra esposa. E aí não dá certo. Não vai dar certo.
Essa é a maldição da nossa época, irmãos. A gente vai se sujando com essas coisas. E o homem, ele passa a ter uma perspectiva de mulher que não é a mulher dele. A gente vai tratar isso na escola bíblica dominical com mais calma. Mas o homem com mente pornográfica, ele olha para a mulher dele e diz, rapaz, isso aqui não é aquela que eu vi, não. E aí ele passa a não ter mais desejo pela esposa. Porque o que ele quer é um padrão que não existe. Não fantasie, meu amigo. A mulher que você tem é a que Deus lhe deu e ponto, e acabou. É isso que Deus te deu. Não existe nada mais pactual, aliancista, reformado, puritano do que o que eu estou falando aqui, não. Não existe. Esta é a mulher que Deus te deu. Este é o marido que Deus te deu. Esses são os filhos que Deus te deu. Contente, satisfaça-se neles. Porque senão você vai olhar para os ídolos dos povos que vocês estão passando e vão se encantar por eles e vocês vão se perder. É isso que Deus está dizendo. Não olhe para a idolatria, porque se você olhar... E é interessante, ele cita aqui, né? Mais adiante, Sodoma e Gomorra. Lá no verso 23, ele compara Israel com Sodoma e Gomorra. Lembre-se que quando Abraão estava retirando Ló dessa região terrível, miserável, foi dito assim, não olhe para trás. Aí a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E todo mundo fica pensando, mas por que estátua de sal? Aquela cidade foi transformada numa região de sal e enxofre. O sal, colocado na quantidade certa, ele dá um sabor maravilhoso à comida. Agora, sem querer, experimente derramar o pacote de sal em cima da sua comida. Não tem quem coma. Ele estraga a comida. E enxofre, assim, o cheiro do enxofre é uma coisa terrível. Então a terra que era para ser leite e mel se tornou uma terra fétida e com um sabor totalmente destroçado. Isso passou a ser Israel. Sabe por quê? Porque se corrompeu com a idolatria. É o que Deus... Veja, se Deus fez isso com Israel, o povo pactual dele, o que ele fará conosco, irmãos, que somos atualmente o povo pactual de Deus. Israel, etnicamente, foi rejeitado pelo Senhor. Mas a igreja foi absolvida como esse povo pactual. Ele fará as mesmas coisas com este povo, se nós nos desviarmos do caminho. E ele diz mais, veja só, no verso 19. Quando alguém diz assim, terei paz, ainda que conforme o parecer do meu coração, para acrescentar sede à bebedeira, o Senhor não lhe quererá perdoar. Terei paz. E aqui, vocês devem lembrar disso, os profetas dizem muito assim, contra os falsos profetas, especialmente lá em Jeremias capítulo 23, os falsos profetas diziam, paz, paz, quando não há paz. E a aplicação daquele texto, geralmente, é contra os líderes da nossa época, os falsos pastores. Acertadamente, quem faz isso faz certo. Só que aqui há uma outra aplicação de quem diz paz, paz, quando não há paz. E não se refere à liderança, simplesmente, mas aos membros da igreja. Quando os presbíteros da igreja, a partir, à luz da palavra de Deus, apontam o nosso pecado e dizem assim, veja, você está em pecado, você não está em paz. E alguém diz, não é bem assim, radicalismo, não é assim que se trata, vocês estão sendo pesados demais. Está tudo em paz lá em casa. Vivemos em paz lá em casa. Quando a Escritura diz que não há paz, o que Deus diz é, o Senhor não lhe irá perdoar o seu pecado. Você entende isso? Deus não irá perdoar o seu pecado. Eu ouvi uma aplicação a respeito desse texto aqui, fantástica, fazendo a relação entre Davi e Saul. Porque Davi, todo mundo quer se identificar com Davi, porque Davi pecou, ele se deitou com uma mulher que não era sua e mandou matar o marido da mulher.
Se você contar isso para qualquer um, você vai dizer, não era flor que se cheire, era o homem segundo o coração de Deus. Todo mundo quer se identificar com Davi, porque ele pediu perdão e foi aceito. Mas ninguém se lembra de Saul. Porque Deus disse, vai lá e mata todos. Há um povo inimigo, extermina todos. Aí Saul disse ao profeta, não, ó, veja só, a gente deixou aqui esses animais, a gente deixou isso aqui, isso, aquilo, outro, porque, na verdade, a gente vai sacrificar Deus. O Senhor não aceitou. E o Senhor disse, por conta do teu pecado, você vai perder o reino. Aí Saul se desesperou e voltou atrás e disse, não é bem assim. Não, eu quero me arrepender. Aí o profeta diz, agora não adianta. O reino será tirado das tuas mãos. Ninguém se lembra da história de Saul, né? Mas todo mundo se lembra da de Davi. Pois se lembre, porque o texto diz assim, o Senhor não vai querer lhe perdoar. Por que ele não vai querer lhe perdoar? Porque muitas vezes foi dito a você, você não está em paz, você não está em paz, você não está em paz, e você ficou discutindo com o profeta, como fez Saul. Não é bem assim, não é. Davi, quando foi pego no seu pecado, diante do profeta Natã, ele baixou a cabeça e disse, fui eu. Escreveu 2 salmos, 32 e 51, pedindo perdão, se lançando no pó e na cinza, dizendo, fui eu, Senhor, tu és justo no falar e no julgar. Mas quem insiste, irmão, sistematicamente no pecado, está tripudiando da graça do Senhor e não pode se confundir com Davi, achar que Davi é teu representante. O teu representante é Saul, que se arrependeu, mas já não era mais tempo. O texto continua, texto muito rico, né? Mas nós precisamos dar andamento aqui a ele, buscando o fim. Verso 23 diz, e toda a tua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem ela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor, e todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus dos seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou da terra do Egito, e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinham sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Aqui é a maldição do pacto sendo mais uma vez expressa. O Senhor os tirou dessa terra. Ele primeiro fez a terra como Sodoma e Gomorra, infértil pelo sal e com péssimo odor, com o enxofre. E Israel, que tinha, né, pactualmente a função de informar a todas as nações o verdadeiro Senhor, passou a informar as outras nações o verdadeiro juiz. Deus vai te fazer evangelista de uma forma ou de outra. Seja para você informar a grande graça pela qual você foi salvo, ou seja para informar o grande juízo que está por vir. Deus vai te fazer grande evangelista. Se você se submete a Ele, se você vive uma vida santa, tua própria vida fala da graça do Senhor. E quando você abre a boca para evangelizar, as pessoas entendem. Deus fez isso com ele. Mas quando nós vemos os ímpios, irmãos, pervertidos nos seus pecados, vivendo de maneira desregrada, ali também há um evangelista num sentido. Que propaga a única mensagem que pode ser propagada. O juízo de Deus está sobre a cabeça desse homem.
ele vai ser destruído para que o Senhor seja honrado, porque a morte de Cristo não foi em vão. Que tipo de evangelista você quer ser? Que propaga a graça ou a lei? Que tipo de evangelista você é? Esses serviram, veja o verso 26, serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles. Eu acho isso tão simbólico, sabe, irmãos? Essa ideia de sempre o texto fala sobre servir e inclinar. Porque essa geração que efemina os homens também é a geração que relativiza todo tipo de reverência. E hoje em dia você já não tem mais quase nenhuma reverência no corpo. Por exemplo, orar de joelho, ter uma disposição correta do corpo na hora da oração, ficar de pé, levantar. Para muita gente isso é uma bobagem. Não precisa não, pastor. Deixa todo mundo sentado. Deus sabe do meu coração. Não existe nada mais pernicioso do que esse tipo de uso, sabe? Deus conhece o meu coração. Isso é a coisa mais maligna que existe, irmãos, quando é mal utilizada. Que é para poder afastar o juízo do conselho humano, que só pode ser dado pelo que é expresso, mas pelo que está no coração. O que é expresso, diz a Escritura, é o que procede do coração. Então o que se trata não é a expressão, mas é o fundamento da expressão. E aí quando a gente vai começando a tratar o cara dizendo, mas não entre aqui não, porque aqui Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração, mas eu conheço os teus feitos. Não precisa disso, pastor. Ele diz assim, os que se inclinam. Eu li essa semana um texto lá na devocional diária que a gente faz lá em casa, sobre um puritano falando sobre a reverência na oração. Ele disse, por que nós devemos ter reverência na oração, inclusive com o corpo? Se eu não me engano, foi Thomas Manton. É porque quando Deus te salvou em Cristo Jesus, Ele não salvou só tua alma. Ele salvou teu corpo. A tua alma se inclina ao Senhor em submissão. Como é que o teu corpo não se inclina se Deus te salvou corpo e alma? Então, ensinar, veja, primeira coisa que uma mãe tem que ensinar ao seu filho, o culto que uma mãe pode dar ao seu filho, ou com o seu filho pequeno, é fazer o filho se aquietar no culto, ficar sentado, prestar atenção. Então, mães da Igreja do Alto Branco, deixa eu ensinar isso aqui a vocês. Vocês estão fazendo certamente o melhor culto que vocês podem prestar quando vocês ficam o tempo todo. Se sente, olhe para frente, preste atenção no pastor, não olhe de lado, preste atenção. Isso que você faz que é pesado e cansa e você diz assim, rapaz, não peguei nada da pregação. Não tem problema, a pregação você vai assistir na segunda-feira, fica tudo gravado. Mas aquilo que você tem que fazer no culto não fica gravado na segunda-feira, é você que tem que fazer. Esse é o culto requerido por Deus às mães de filhos pequenos. Porque Deus salvou não somente a nossa alma, mas o nosso corpo. Culto doméstico, não tem problema estar de pijama, não precisa vestir um paletó e uma gravata para ser reverente. Você pode estar de pijama, você pode estar sentado no sofá. Agora, permitir que seus filhos fiquem se jogados no sofá, um se joga no chão, o outro se pendura na televisão. Não pode, meu filho. Tem que ter reverência. Isso não podia acontecer em hora nenhuma, mas principalmente no culto. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Servimos a Deus com o nosso corpo e com a nossa alma. E aí, por fim, o texto diz, verso 29, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Preste atenção nisso. As coisas encobertas pertencem a Deus. Então, curiosidade,
excessiva não é bom. Se você me perguntar como é que é o céu, pastor, eu sei dizer aí umas 5 ou 10 palavras sobre o céu, para definir. É tudo que eu sei, não sei mais nada. Não sei mais nada, eu também não tenho curiosidade demais de saber descrever em minúcias o céu. Por quê? Porque não foi revelado. Não foi revelado. Eu sei que Jesus vai voltar. Quando ele vai voltar? Não sei, porque não foi revelado. Então, essas minúcias da revelação não nos foram dadas. E o que eu preciso ter? Satisfação. E não ser curioso. Agora, para quem acha que esse versículo está fora de contexto, é porque não entendeu a ler o texto. Não interpretou o texto corretamente. Ele está dizendo, o que não foi revelado não te preocupa. Isso não é tua preocupação. Mas olha para trás aqui o que já está revelado. Olha o que eu acabei de revelar. Estas coisas, porém, reveladas, nos pertencem. São nossas e dos nossos filhos. Então, se são nossas, eu tenho que me apropriar do que Deus me deu. Então, se curiosidade, por um lado, é pecado, preguiça também é, por outro. Não querer saber mais de Deus por preguiça é pecado. Então, quando você não abre a palavra de Deus um dia inteiro na sua casa, preguiçoso, você está quebrando o mandamento que está sendo dito aqui em Deuteronômio 29, 29. Quando por preguiça você não se utiliza dos estudos da igreja, seu preguiçoso, é porque você está incorrendo nesta quebra de pecado, nesta quebra de mandamento. Quando você não ora porque está cansadinho para dormir, seu preguiçoso, é porque você está incorrendo em quebra deste mandamento. Quer que eu diga mais quantas vezes aqui que você é preguiçoso? Você já sabe que é preguiçoso, agora você vai fazer o quê com isso? Preguiçoso. Se levante e faça o que Deus está mandando. As que foram reveladas nos pertencem. Eu tenho uma obrigação, sabe, não só para comigo, preguiçoso, mas com os teus filhos. Estão morrendo de inanição porque você não os ensina, seu preguiçoso. O Salmo, irmão, o Salmo 37 diz assim, as coisas que o Senhor me revelou, eu não vou encobrir dos meus filhos, das próximas gerações. Mas com preguiça ninguém faz nada. Com preguiça ninguém faz nada, meu irmão. E geralmente, engraçado é que o preguiçoso é o mesmo que é curioso. Ele é preguiçoso porque está revelado, mas ele é curioso porque não foi revelado. Pare de ficar tentando saber os detalhes dos detalhes dos detalhes da vinda de Cristo, porque você não sabe quando vai vir. Mas uma coisa é certa, ele não se aprofunda nisso. O que ele diz é o seguinte, se prepare porque eu venho. Não perca tempo em querer saber quando, mas se prepare, porque se tem uma certeza é que eu venho. Ou na tua morte, ou em vida ainda, eu venho. É para isso que você precisa se preparar. É para isso que você deve trabalhar todos os dias, conhecendo a palavra de Deus, que ele diz assim, para vós e vossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Renovação do pacto só pode ser observada se aquilo que foi revelado é conhecido. Porque ninguém cumpre o que não conhece, ninguém obedece o que não conhece. Ninguém faz isso. Agora eu volto lá para o começo. Cadê os capitães da igreja? Os presbíteros, os diáconos, os homens mais velhos e todos os demais homens. Eu quero falar com vocês aqui. Não permitam que a sua masculinidade seja usurpada por esses homens terríveis que querem nos confundir com mulheres.
Nós amamos nossas mulheres para sermos nossas esposas, não para sermos nós, elas mesmas. Não permita. Se vista como homem. Todo tempo exercite como é que um homem pensa. Lê a Escritura. Lembre de Cristo, que é a perfeita varonilidade. Como Cristo anda, como Cristo ele se relaciona, como é que isso acontece. Viva com outros homens que exalam masculinidade. Coma feito homem. Não coma comida de porco, coma o porco. Porque se não tiver isso, se não tiver homem na igreja, acabou, meu filho. Não tem como você buscar viver essa vida pactual sem os homens liderando. Foram os primeiros a ser chamados aqui. E deixem de ser preguiçosos. Levante do sofá, pegue a palavra de Deus e, dentro da sua limitação, exponha para a sua família. Isso aí foi revelado. Está claro, não precisa... eu não sei fazer culto doméstico. É desculpa de preguiçoso. Hoje tem devocional, hoje tem catecismo, tem a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E comece a comentar sobre ela. Pega o texto do último sermão, assista a pregação, pega alguns pontos e repita para os seus filhos. Faça alguma coisa, preguiçoso. Agora, não pode não fazer nada. Depois ele fala das mulheres. Irmãs, cuidem dos seus filhos. Cuidem dos seus maridos. Esse é o marido que Deus te deu. Pare de ficar pensando no príncipe que vai descer de um cavalo branco. Não tem cavalo branco, não tem príncipe, não tem nada. É ele e acabou. É isso aí que Deus te deu. E dê graças a Deus, porque tem muita gente que queria ter e não tem. Sirva o seu marido. Sirva os seus filhos. Porque você vai servir a Deus, certamente. E os filhos? Aprendam a obedecer aos seus pais. Se submetam aos seus pais. Essa é todo o resumo. Não tem teologia pactual. O cara quer ir para o seminário aprender. Pronto, aqui está teologia do pacto. Homem seja homem, mulher seja mulher, filhos obedeçam aos seus pais. Sabe por quê? Porque isso é se rebaixar a nossa própria situação. Todo o resto depende do Senhor. O Deus do pacto, que enviou o seu Filho para, nas nossas debilidades como marido, ser o marido perfeito. Para nas debilidades das esposas, ser a esposa perfeita. Para na nossa desobediência, ser ele o filho perfeito. E se o que o pacto requer é sangue, ele derramou por você. Creia no Senhor. Seja um bom homem, uma boa mulher e um bom filho. Esse é o resumo pactual. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, não nos deixe, Senhor Deus, buscar as coisas encobertas, mas nos ajuda, Senhor Deus, a ter disposição para buscar aquelas que foram reveladas e cumpri-las na nossa vida. Livra-nos, Senhor Deus, de sermos homens preguiçosos e efeminados. Ajude as nossas esposas a serem boas auxiliadoras e os nossos filhos a serem obedientes. Ao invés, Senhor Deus, de querermos, Senhor Deus, as minúcias da teologia que não tomam corpo, Senhor Deus, na nossa vida, ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendendo cada ponto teológico, corrermos para a prática e assim honrarmos o Senhor. E nas nossas debilidades, ó Senhor, olha para Cristo, nosso Redentor, e satisfaça-se nele. Amém.